Então, começou a gravar. Na última aula, a gente tinha falado sobre calor sensível, ok? Então agora a gente vai dar continuidade indo para o calor latente. Então, a gente viu o calor sensível, agora a gente vai para o calor latente. Deixa eu puxar mais para cá. Isso, ficou melhor assim. Pessoal, então, o que é o calor latente? Então vamos lembrar o seguinte, quando eu tenho uma substância qualquer, vou pegar aqui uma substância sólida, essa substância ela é formada por várias moléculas, né? E essas moléculas elas estão chacoalhando. Essas moléculas elas têm uma ligação entre elas, uma ligação química qualquer que mantém a estrutura dela. Fiz aqui de azul, né, essas ligações. Quando eu coloco energia nessa molécula, quando eu coloco energia nesse corpo e as moléculas começam a vibrar mais, então a molécula vibrou mais, molécula vibrou mais, molécula vibrou mais. Nesse caso, eu não alterei as ligações, e como eu alterei a quantidade de energia em cada molécula, o que aconteceu com esse objeto? O que aconteceu com ele foi que eu tive uma variação de temperatura. A temperatura dele aumentou. E quando eu tenho uma variação de temperatura, a gente chama o calor, a energia colocada, de calor sensível. Certo? Beleza, gente? Então, quando eu altero a temperatura, eu tenho envolvido o calor sensível. Agora, o que acontece é que quando eu vou colocando calor nesse objeto e ele vai ficando cada vez mais quente, tem um limite. Quando ele atinge esse limite, você pode colocar mais calor que ele não vai ficar mais quente. O que vai acontecer nesse limite aqui? Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte: todo o calor que você colocar nesse momento não vai servir para as moléculas ficarem mais quentes. O que esse calor vai fazer? Esse calor ele vai servir exclusivamente para quebrar a ligação entre as moléculas. Então essa ligação azul que era forte, agora ela vai ficar mais fraca. Entendido, gente? Então, a minha energia agora que foi adicionada, ela não serviu para deixar a molécula mais quente. Vejam que a vibração das moléculas continua a mesma. O que essa energia está fazendo é quebrando a ligação entre as moléculas. Esse calor que quebra a ligação entre as moléculas, a gente chama de calor latente. Então, o calor latente, ele não serve para esquentar, ele não muda a temperatura, ele muda a fase. Se aqui eu tinha um material que era sólido, aqui eu esquentei, ele continuou sólido, mas agora ele não está mais sólido, certo? Como eu quebrei a ligação das moléculas, agora ele está líquido. Entendido, gente? Tranquilo a definição básica do que é calor latente? Falem para mim aí. Sim, Tranquilo, professor. Beleza. Então repetindo aqui, né? Calor sensível muda a temperatura, calor latente muda a fase. Certo? Quando altera um, não pode alterar outro. A natureza é bem certinha dessa forma, tá? Beleza? Então, quando uma coisa está alterando, a outra não está alterando, não. Isso é claro, para materiais que são feitos de uma substância só, né? Mas se você tentar esquentar leite, já não é bem assim que funciona, porque leite não é um material. Leite é uma gigantesca mistura de várias coisas. Escrever uma equação, então. A equação que vai determinar o calor latente, que é basicamente a equação que a gente vai usar, né? Vai ser essa equação aqui. Vou colocar aqui. QL M vezes L. Então, só isso. Então, o que vai ser o QL? Então, essa é a nossa equação. Então, bem simplesinha, né? Então, QL, M e o L eu vou escrever para cá. Então, o QL vai ser o calor latente. Calor latente. Esse calor latente é a quantidade de calor latente, portanto, medido em calorias. Ou pode estar medido em joules também, né? Lembrem disso. O M é a massa, geralmente medido em gramas, mas pode estar medido em quilogramas. Então, calorias combina com grama, e se tiver em joule, combina com quilogramas, né? A unidade correta, de acordo com o sistema internacional, seria quilograma e joule, mas geralmente a gente usa caloria e grama. E o que é esse L? Bom, antes de falar do L, então, vamos ver uma coisinha aqui que eu acho que vocês já devem saber, tá?
Mas, vamos lá. Pessoal, a gente tem 3 estados da matéria que são os básicos. A gente tem sólido, sólido, líquido e gás. Ok? Cada transformação dessa tem um nome diferente. E eu vou usar elas, né? A gente já usou algumas, mas agora a gente vai precisar lembrar de todas. Então, quando um sólido vira um líquido, tipo, qual é o exemplo de um sólido virando líquido? Bom, seria um gelo derretendo e virando água. Como que é o nome que a gente dá para isso? Então, o nome que a gente dá para o sólido virando líquido é fusão. Então, isso é o que a gente chama de fusão. Beleza? Quando um líquido vira gás. Quando um líquido vira gás. Que nome que a gente dá para isso? Deixa eu ver como que a apostila de vocês colocou, só para ficar coerente eu não falar nada muito diferente, tá? Aqui. Ah, beleza. Quando o líquido vira gás, o nome que a gente estava usando era ebulição, né? Que a água seria o exemplo da água fervendo. Pode ser chamado também de vaporização, tá? Líquido virando gás pode ser uma vaporização. Mas o que você não pode é chamar líquido virando gás de evaporação. Evaporação é um líquido virando gás? Sim, mas não é bem exatamente dessa forma, tá? Agora o contrário. Quando um gás vira líquido. Então, quando um gás vira líquido, a gente chama de condensação, né? Que é o que acontece quando embaça o vidro do carro, por exemplo. Então, condensação. Também pode ser chamado de liquefação, tá? Mas é um nome usado com menos intensidade. Então, condensação ou liquefação. E quando um líquido vira sólido, aqui é bem fácil, né? Seria água congelando e virando gelo, a gente chama de solidificação. Solidificação. Cação. Então, esses nomes já conheciam? Tudo certinho, gente, até aí? Sim? O que mais a gente tem aqui? Existem alguns materiais que eles não passam por todas as fases naturalmente, que é o caso do gelo seco, por exemplo. O gelo seco, se eu coloco um sólido, gelo seco sólido, ele não vai virar líquido. Ele vai direto de sólido para gás. Esse processo é chamado de sublimação. Então ele não vira líquido. O gelo seco não derrete e vira um líquido. Ele derrete e vira direto um gás. Tá? Esse processo é chamado de sublimação. Outro material que faz sublimação é naftalina. Então a naftalina é tipo uma balinha, né, um quadradinho, e ela sublima, beleza? Ela impede que fique tirando mofo as coisas, por exemplo. E se acontecer o contrário, um gás virar direto sólido, daí você pode chamar de ressublimação ou de sublimação inversa. Mas isso é tão raro de acontecer que nem vou colocar aqui porque não é relevante pra gente, tá? Beleza, pessoal? Certo? Então vamos lá, agora vamos entender o que é esse L. O que é esse L? Esse L, ele vai ter um nome bem chatinho. Ele é chamado de calor latente de 3 pontinhos. Por que calor latente de 3 pontinhos? Porque ele pode ser o calor latente de fusão, calor latente de ebulição, calor latente de solidificação. Entendido? Então, quando eu falo calor latente de fusão, por exemplo, eu estou representando com qual característica aquele material executa a fusão, se torna, sai do sólido e se torna líquido. Belezinha, gente? Se eu falar do calor latente de ebulição, vale somente para o líquido virando gás. Então, se eu pegar o caso da água, por exemplo, a água tem um calor latente de fusão e um de ebulição, certo? Unidade de medida, calorias por grama, essa é a unidade padrão, né? Calorias por grama, ou poderia ser joules por quilograma também, mas é mais raro a gente usar joules por quilograma, mas poderia ser qualquer uma das duas. Tem um detalhe, quando a gente está indo aqui para a direita, eu estou indo para a direita, de sólido para líquido e de líquido para gás, eu tenho que fornecer energia. Se eu tenho que fornecer energia, o meu L, que é o calor latente de qualquer coisa, ele vai ser positivo, tá? Agora, se eu vou ao contrário, eu vou do gás para o líquido ou do líquido para o sólido, eu tenho que retirar a energia. Nesse caso, meu L vai ser negativo. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver o caso da água. O calor latente, vou colocar aqui no cantinho, tá?
Pegar o preto, que o preto é a minha caneta preta é mais fina. O calor latente de fusão da água vale 80 calorias por grama, certo? Sólido para líquido. Qual seria o calor latente da solidificação da água? O calor da solidificação também é 80. É o mesmo calor latente. Só que, como está indo ao contrário, eu tenho que retirar a energia. Então é menos 80. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Perceberam? Esse e esse vão ser iguais, só troca o sinal. Esse e esse vão ser iguais, só troca o sinal. Muito difícil? O que vocês me dizem? Dá para entender, gente? Bem de boa. Uhum. Então beleza. O que mais que eu tinha que passar para vocês? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, antes da gente ir para a apostila, fazer exercício, mais duas coisinhas aqui então. Perceberam que a única equação que a gente tem é essa daqui, né? Tá? Que é igual a ml. Curva de aquecimento. Pessoal, então o que é uma curva de aquecimento? A curva de aquecimento, ela vai ser um gráfico que vai representar a temperatura em função do calor ou do tempo, tá? Pode ser, eu vou colocar calor aqui. Se eu pegar o caso da água, por exemplo, o diagrama da água, a curva de aquecimento da água, ela sempre teria esse formato, sempre. Primeiro, eu tenho fazendo isso, depois isso, depois isso, depois isso e depois isso. O que significa cada pedaço desse? Então, se eu considerar que essa linha significa zero, o que a gente pode perceber aqui? Então, a água está começando numa temperatura inicial que ela está abaixo de zero. Se está abaixo de zero, não é água, é gelo. Então, essa primeira etapa aqui, etapa número 1, eu teria gelo. Estão percebendo que aqui na etapa 1 o gelo ele está esquentando de uma temperatura inicial até zero? Ele está subindo até zero? Se está trocando temperatura, eu tenho calor sensível, ok? Aqui eu tenho a etapa número 2. O que está acontecendo na etapa número 2? Na etapa número 2, o meu gelo está recebendo calor, né? O calor está aumentando, mas a temperatura não mudou. Então, na etapa número 2, o gelo está virando água. Se eu tenho uma mudança de fase, calor latente. Ok? Etapa número 3, aqui. O que está acontecendo na etapa número 3? A temperatura está aumentando. Se a temperatura aumenta, aqui todo o gelo derreteu e virou água. Então aqui eu tenho água sendo aquecida. Se a água está sendo aquecida, calor sensível. Etapa número 4. Na etapa número 4, recebe calor, mas a temperatura não muda. Então a água está virando vapor. Como eu tenho mudança de fase sem mudança de temperatura, calor latente. E na etapa número 5, aqui no finalzinho, você teria o vapor de água sendo aquecido, e daí você teria calor sensível. Para vapor de água sendo aquecido, a gente não vai fazer continhas, tá? Porque aquecer e resfriar gases é bem diferente as regras. Mas o diagrama, a curva de aquecimento seria assim. Entendido, pessoal? Belezinha? Então, se eu colocar num gráfico, se eu colocar uma curva de aquecimento, é fácil de interpretar, né? Onde a reta é inclinada, eu tenho mudança de temperatura, portanto, calor sensível, uma substância só. Onde a reta é horizontal, não muda a temperatura, calor latente e um material está virando outro. Gelo vira água ou água vira vapor. Certo? Dúvidas sobre a curva de aquecimento? Não, gente? De boa? Ok. Outra coisa que a gente pode falar sobre calor latente, isso aqui não é bem sobre calor latente, mas a gente pode usar aqui, é o diagrama de fases. Então, o que seria um diagrama de fase? O diagrama de fase ele vai ser um gráfico também, que vai representar a pressão de qualquer material
em função aqui da temperatura, beleza? E se você pegar qualquer diagrama de fases, ele geralmente é formado por 3 linhas. Então eu tenho assim, uma linha aqui, daqui eu tenho um ponto, daí uma linha para cá e uma linha para lá. O que significa isso? Então basicamente eu teria assim, essa linha ela tem que começar em algum ponto, né? Tudo que está à esquerda dessa linha, aqui, é o material sólido. Entre essas duas linhas, nesse Y aqui, eu tenho o material líquido. E aqui embaixo, eu tenho gás. Como que funciona um diagrama de fase? Você vai olhar primeiro qual a pressão normal, tá? Deixa eu pegar um diagrama aqui. Posso acompanhar aqui, só para explicando de vocês melhorzinho. Não é esse. Aqui. Então, pessoal. Tá certo? Tudo certo. Então, no caso da água, a gente teria o seguinte, ó. A pressão normal de uma atmosfera, a água ela é sólida até chegar nesse ponto. Que ponto que é esse? Esse ponto seria o ponto 0 graus Celsius. Beleza? E ela vem até aqui líquida, que
Pronto, voltei. Dá para me ouvir? Tá tudo certo? Agora sim. Beleza. Então só vou repetir aqui. Pessoal, então olha o que eu escrevi ali no chat. Coloque o nome de vocês que eu vou fazer chamada assim daqui para frente, tá? Beleza? Porque a maioria das aulas eu não estava fazendo chamada, eu não lembrava mais quem estava e quem não estava. Então escrevam aí que eu recebo um arquivo de texto com o chat, com o log do chat, eu consigo ver direitinho quem estava no negócio, na aula. Pessoal, voltando aqui para o diagrama de fase, então. Então, todo diagrama de fase vai ter essas três linhas, separa sólido, líquido e gás, relacionando a temperatura com a pressão, né? Beleza? Certo? No caso do gelo seco, no gelo seco, a pressão normal seria mais ou menos aqui, tá? Então, olha, no gelo seco eu teria somente sólido virando gás. Não passa pelo líquido. O líquido estaria lá para cima, beleza? Bom, então com base em tudo isso que a gente já viu, vamos fazer algumas atividades. Eu não vou fazer muitas nesse momento, tá? Eu vou fazer uma, duas, três. Não vou fazer muitas, vou fazer só 5. Para cá tem um. Não, então é isso. Pessoal, então peguem a apostila, página 50, por favor. Então pegam. Página 50, exercício número 1. Vocês vão perceber que eu não vou fazer tudo, tá? Porque tem muita coisa que é só repetição, daí eu acho que é meio irrelevante eu ficar fazendo várias vezes a mesma coisa, né? É mais interessante eu fazer o que é diferente. Então, pessoal, número 1, letra A. Acompanhe lá a número 1 para mim. A número 1 fala assim, ó. Indique a temperatura e determine a quantidade de calor que deve ser fornecida a cada uma das substâncias puras a seguir para que passem pelas mudanças de estado. Consulta a tabela da página 46, se necessário. Então, a gente vai precisar consultar a tabela da página 46, tá? Deixa eu sentar de outro jeito aqui, que está me incomodando já a minha cadeira. Então, pessoal, a ideia é a seguinte. Letra A. Na letra A eu quero fazer ebulição de 50 gramas de água. Então, eu quero saber qual o calor necessário para fazer ebulição de 50 gramas de água. Então, primeira coisa, a questão pediu para a gente indicar a que temperatura vai acontecer isso. A qual temperatura ocorre a ebulição da água? Então, vamos olhar lá na página 46. Então, volte à apostila. Na página 46, a gente tem essa tabela aqui. Ó. Temperatura de vaporização da água, que é a mesma coisa que ebulição, né? 100 graus Celsius. Então, primeira resposta da letra A é que a temperatura que isso acontece é a 100 graus Celsius. Então, essa é a primeira resposta. E ele está pedindo para a gente calcular quanto de calor eu preciso para fazer que 50 gramas dessa água se transforme em vapor, né? Para ebulição completa de 50 gramas. Calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. Então, vou voltar lá. O L da vaporização é 540 calorias por grama. Então, agora a gente vai aplicar na equaçãozinha. A quantidade de calor latente é massa vezes o calor latente. A quantidade de calor latente é a massa de água, que estão falando no enunciado ali que são 50 gramas, multiplicado pelo calor latente da vaporização, 540. Então, quanto de calor eu devo fornecer para transformar 50 gramas de água em 50 gramas de vapor? Só multiplicar. 50 vezes 540 vai dar 27 mil. Então, 27 mil calorias. Essa é a quantidade. Esse é o resultado. Alguma dúvida como calcula? Bem fácil, né? Vejo que a parte matemática é só realmente multiplicar dois números, né? Bem simples. Mas não é só isso a questão, né? A questão você tem que ter um pensamento a mais. Letra B. A letra B não, desculpa. Não vou fazer a letra B, porque eu sou cruel. Eu vou fazer a letra D. Então, a B e a C eu não vou fazer, tá? Ups. Mas se vocês quiserem fazer depois, tá tranquilo. Eu vou fazer a letra D. Então, acompanhe comigo. A letra D fala solidificação de 800 gramas de chumbo. Vamos voltar lá na tabela da página 46. Solidificação é o contrário de fusão. Então, qual temperatura acontece a solidificação do chumbo? Então, é a 328. Então, olhem lá. 328 graus Celsius.
Se eu estiver esquentando, é nessa temperatura que o chumbo derrete, mas se eu estiver esfriando, é nessa temperatura que o gelo congela. Que o gelo não, desculpa, que o chumbo congela. Então a temperatura é a mesma. Qual o calor latente da, que ele pediu? Solidificação, né? O calor latente da solidificação é o mesmo calor latente da fusão. Então, a questão fala que é 5,6 calorias por grama. Só que lembre uma coisa, como agora a gente está solidificando, é o contrário de derreter, eu estou congelando, então tem um sinal de menos aqui na frente. Esse sinal de menos, ele não aparece sozinho, é você que vai ter que lembrar. Então lembra da regrinha que eu falei lá, ó. Vamos voltar. Sólido para líquido, de líquido para gás, o L é positivo. De gás para líquido, de líquido para sólido, o L vai ser negativo, porque eu tenho que retirar energia. Tá bom? Beleza, gente? Foi o que eu escrevi aqui. Ó. L da fusão era mais, L da solidificação é menos. Isso era para água. Para o chumbo, o L da fusão era 5,6, o da solidificação é menos 5,6, né? Troca o sinal. E a continha é a mesma. Calor latente é massa vezes L. Quanto de calor eu preciso retirar do chumbo para congelar 800 gramas? Bom, o L vale menos 5,6. Então, o calor latente, 800 vezes menos 5,6 vai dar menos 4.480 calorias. Então, resultado negativo, por quê? Porque a gente está resfriando. Desculpa, resfriando não, né? Porque não está mudando a temperatura, a gente está retirando calor. Essa seria a maneira correta de falar. Pessoal, entendido? Alguma dúvida? Hein? Falem comigo, pessoal. Tá tranquilo, professor. Ok. Então, confio em você, Vitória. Então, pessoal, vocês têm que lembrar o quê? Que quando eu forneço calor, o L é positivo, quando eu retiro calor, o L é negativo. Geralmente a gente vai usar só água, tá? Ok? Então aqui ele falou do chumbo, mas geralmente a gente usa só água. Tá, o aplicativo aqui falou que faltam 10 minutos. A gente tem bastante coisa ainda, gente. Então hoje a gente vai chegar perto lá do meio-dia e meio, provavelmente. Número 2. Então vamos fazer o número 2. Ups, pegar essa página e jogar para lá. A número 2, eu também não vou fazer as duas letras, tá? Então ele fala, ó, amostras de 50 gramas de alumínio, chumbo e gelo se encontram inicialmente a 0 graus Celsius. Determine o calor necessário que deve ser fornecido a essas substâncias para que elas atinjam a temperatura de 50 graus Celsius. E na letra A, ele fala do alumínio. Okay? Se o alumínio vai sair do zero e vai chegar do 50, a única coisa que o alumínio vai fazer é esquentar, certo? Se ele vai esquentar, para o alumínio eu só vou usar calor sensível. E a equação do calor sensível era M C T menos T0, ou delta T, né? Tanto faz. Para o alumínio, massa, a questão fala que é 50. Calor específico, a apostila já falou, tá? Então, se a gente voltar a várias páginas, a gente encontra, mas é 0,2, não vamos preocupar com isso agora. Temperatura final 50 e a temperatura inicial era 0. Então, o calor que o alumínio precisa ganhar para sair do 0 e chegar no 50 é simplesmente isso daqui, né? 50 vezes 0,2, 10. 10 vezes 50, 500. Ops, que 5 feio. 500 calorias. Então, como o alumínio mudou só de temperatura, o alumínio ele tem somente calor sensível. Então, foi o que a gente fez aula passada, né? Por então, nada de novo aqui. Letra C. A B eu não vou fazer, porque a B seria a mesma coisa, tá? Só que para o chumbo. A letra C, ele fala que é para pegar o gelo que está zero e levar o gelo até 50. Daí a ideia agora é que o calor que o gelo precisa para fazer isso não é somente o calor sensível, porque o gelo não pode esquentar até 50. Então o que vai acontecer? Como esse gelo está zero, a questão lá no enunciado está dizendo que está zero, a primeira coisa que tem que acontecer é o gelo ter uma fusão. É o gelo derreter e virar água. Depois eu vou ter o aquecimento. Entendido, gente? Então, como eu tenho gelo a 0 graus Celsius e eu quero elevar a temperatura até 50, o gelo não pode esquentar. Ele primeiro tem que derreter. Certo? Porque 0 é a temperatura máxima que o gelo pode chegar. Então, o que a gente teria que fazer nesse caso? Calor de fusão é o calor latente. Mais o
calor de aquecimento é o calor sensível. O calor latente é mL. O calor sensível é mC T menos T0. Então a gente vai ter que calcular as duas e somar. Massa. A questão fala no enunciado que são 50 gramas, né? Qual que é o L da transformação entre gelo e água? Se eu voltar lá na página 46, aqui, eu encontro para água virar, gelo virar água, 80 calorias por grama. Então o L é 80. Massa de água, 50, né? Os 50 gramas de gelo vão virar 50 gramas de água. Calor específico da água, sempre 1. E eu quero esquentar até 50, saindo do zero. Vejam que eu tinha gelo a zero, ele derrete e depois eu esquento até 50. Certo? Enquanto ele derrete, a temperatura não muda. Por isso que a temperatura aqui vai ter que aumentar de 0 até 50. Então, 50 vezes 80. 50 vezes 80 é 4.000. 50 vezes 1 é 50, 50 vezes 50, 2.500. O que a gente pode perceber aqui? Que para derreter 50 gramas de gelo, eu preciso de 4.000 calorias. Para esquentar os 50 gramas dessa água derretida e elevar até 50 graus Celsius, eu preciso de 2.500 calorias. Portanto, qual a quantidade de calor total que eu preciso para transformar esse gelo a zero em água a 50? 6.500 calorias. Então, fechou aí. Essa é a resposta da letra C. Entendido, pessoal? Beleza? Alguma dúvida aí? Bem de boa, né? Beleza. Bem tranquilo, né? Lembre que eu vou postar essa aula no YouTube depois, né? Daí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem olhar de volta ou vocês podem tirar no print aí do que vocês precisarem. Não sei se vocês conseguem tirar vários prints em seguida para usar depois. Ou se quando você tira um e vai tirar outro, já apaga. Tá? Número 3. Essa número 3 é bem interessante, tá? Só deixa eu dar uma tossida aqui. Número 3. Veja que é uma questão de vestibular, né? Ele fala assim: 60 gramas de gelo a 0 graus Celsius absorvem calor do Sol na taxa de X calorias por minuto e se derretem completamente em 5 minutos. Pode-se afirmar que a quantidade de calorias por minuto, X, que o gelo absorveu em média é quanto? Pessoal, se ele está falando energia por tempo, ele está falando em potência. Potência é quantidade de calor dividida pelo tempo. Como o gelo vai absorver calor e vai derreter, esse calor é calor latente. Então, eu poderia escrever a equação assim: ó. A potência, calor latente, é massa vezes L, dividido pelo tempo. Então, substituindo ali os valores, qual que é a massa? A questão fala 60 gramas de gelo. Qual que é o L? Se o gelo derrete, eu preciso do calor latente da fusão. Está escrito aqui na própria questão, né? 80. E eu divido isso pelo tempo que demora para derreter. A questão do tempo é 5 minutos. Vejam que em cima vai estar em calorias e embaixo vai estar em minutos, que é o que a questão pediu, né? Ela fala: pode-se afirmar que a quantidade de calorias por minuto. É isso que ele quer. Se eu fazer a continha aqui, eu encontro 60 vezes 80, 4.800, dividido por 5. Isso vai dar uma potência, 4.800 dividido por 5, 960 calorias por minuto. Esse é o resultado final. 960 calorias por minuto. Então, resposta correta, letra A. Então, resposta correta aqui, letra A, 960 calorias por minuto. Belezinha, gente? Muito difícil? Bem fácil, né? Então, essa questão aqui, ela é bem tranquilinha, mas é só para vocês perceberem que a equação da potência que a gente tinha usado não vale só para calor sensível, vale para calor latente também, né? Vale para qualquer tipo de calor. A questão número 4 seria uma questão igual a essa, só que um pouquinho mais complexa. Então, eu não vou fazer, tá? Beleza? Vamos pular lá para número 5. Então, pulei lá para número 5 junto comigo. Então, a número 5 fala assim, né? Num dia de muito calor, a governanta de uma residência decide fazer um refresco para as crianças e realiza um estudo em grupo. Contudo, ao abrir a geladeira, percebe que as garrafas de água estão todas vazias, restando no congelador apenas uma garrafa cujo conteúdo encontra-se inteiramente sob a forma de gelo. Resolve então deixar a garrafa exposta ao ambiente e aguardar um tempo até que sua completa transformação em água.
O gráfico a seguir ilustra essa mudança de fase. Daí, vou pegar aqui minha apostila. Vejam aqui no gráfico. Aqui a temperatura está aumentando de menos 40 até zero. Isso daqui significa que aqui eu tenho gelo, certo? Nessa etapa, a temperatura não muda. Então o gelo está derretendo e está virando água. E aqui a água está esquentando. Quando você tem parte horizontal, calor latente, e parte vertical não, né? Inclinada, calor sensível. Daí ele dá um monte de informação aqui, tá? Ele fala, ó, considerando que o volume de água contida na garrafa é 1 litro, então se o volume é 1 litro, quer dizer que a massa é 1 quilograma, né? Porque a densidade da água é 1 para 1. Calor latente de fusão, calor específico do gelo, calor específico da água. Daí ele pergunta-se, ele vai perguntar aqui algumas coisas. Letra A. Qual foi a quantidade de calor recebida em calorias pelo sistema durante a mudança de fase? Então, na letra A, é só na mudança de fase. Então, na letra A é só fazer QL igual ML. Quanto de massa eu tinha? 1 litro, que é 1 quilograma, que são 1000 gramas. E qual que é o L? O L é 80. Portanto, resposta da letra A, quanto de calor foi recebido? 80.000 calorias. Essa é a resposta da letra A. Belezinha? Certo, gente? Pessoal, falta menos de 1 minuto para acabar. Eu vou apertar